Boa tarde. Vamos dar início à reunião semanal de programação da operação. Começar com a análise das condições meteorológicas e a previsão para a próxima semana operativa. Boa tarde, eu vou começar, a Cristiane que está falando, eu vou começar a apresentação da parte de meteorologia. Bom, nessa semana passada aí, né, de 8 a 14, o que a gente tinha previsto na semana passada, que estava previsto, se confirmou. Aí está a animação das imagens de satélite mostrando o topo de nuvem. Esse topo de nuvem aí, as cores mais quentes, elas estão associadas a mais chuva e as cores mais frias a menos chuva ou ausência de precipitação. O que a gente vê nessa animação é que o padrão para a região sul ele permaneceu, né, como vem ocorrendo desde de janeiro. As frentes estão passando muito rápida pela região litorânea, praticamente não ocasionando chuva ou ocasionando uma chuva tão pequena que não tem um resultado efetivo nas vazões. Essa semana, no domingo, a gente teve uma entrada de frente fria no Rio Grande do Sul. Essa frente ela veio acompanhada de uma massa de ar muito fria, bem anômala para essa época do ano. E essa frente, na segunda-feira, no domingo à noite, ela já estava no estado de São Paulo, passou muito rápido pela região sul. E na segunda-feira, ela já estava semi-estacionária aqui na região sudeste, entre São Paulo, Rio e Minas. Logo depois a gente teve a configuração das ACAS, né, a passagem dessa frente, a permanência dela a partir da segunda-feira aqui na região sudeste, e isso proporcionou com que a chuva ficasse concentrada nesses estados, no estado de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. E acabou que essa permanência aí das ACAS, a gente teve uns totais observados elevados, principalmente na Bacia do Grande, Paraíba do Sul, a própria Bacia do Paranaíba, no trecho ali entre Emborcação Itumbiara e São Simão. Essa organização da nebulosidade da chuva também proporcionou aqui no Mouse, uma chuva aqui no Alto Araguaia, aqui na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, e no próprio São Francisco, chegando até dentro do lago. Um outro destaque também é que com essa configuração das ACAS, o vórtice ciclônico aqui, ele ocasionou tanto chuva nesse trechinho aqui, né, da Bacia do São Francisco, e também acabou ocasionando nebulosidade e precipitação nos estados da região litorânea, que é essa próxima imagem aqui, ó, que a gente vê a chuva se aproximando do litoral do Nordeste. Isso vai contribuir tanto para, esse caso aqui, a diminuição da geração eólica nesses estados, Rio Grande do Norte e Ceará, e também há uma diminuição e a precipitação que faz com que a carga fique um pouquinho mais suave. Bom, o total observado de precipitação, né, na semana ficou dessa forma. Então, a gente vê aqui o destaque aqui no estado de Minas, Rio, né, e partezinha aqui do Espírito Santo. Vê também esse destaque no Alto Araguaia, aqui dentro do Tocantins, né, da Bacia do Tocantins, e montante Serra da Mesa. Todo o trecho aqui do Araguaia, né, que faz essa divisa aqui entre os estados de Goiás, Tocantins com Mato Grosso e o Pará, também apresentaram precipitação. Um outro destaque é a Bacia do Rio Madeira, que, como eu tinha falado na semana anterior, a chuva os maiores totais de precipitação ficaram concentrados aqui, nessa parte aqui dentro da Bolívia, menos essa chuva que vocês estão vendo, elas ocorreram num dia só, mas de um modo geral os maiores totais ficaram durante toda a semana nessa região aqui. Bom, para a próxima semana tem o resultado aqui de 3 modelos, né, o ETA, o GFS, o SMWF, da esquerda para a direita. Eles não estão, a gente vê que os campos não estão semelhantes, né, como aconteceu na semana passada, que os 3 vinham à mesma posição. O que a gente nota nessa semana aqui é que a gente não tem essa predominância da chuva aqui na região sudeste, né? Vou pegar essa figura aqui do meio aqui, mas a gente não tem essa predominância de chuva como a gente viu na semana passada. Então, tem uma pequena modificação, a gente vai ter mais entradas de frentes frias pela região sul, mas o padrão, embora seja melhor, vai ocasionar um pouco mais chuva do que a semana anterior, ainda os totais não são muito elevados. Se a gente olhar aqui, quase todos eles, com exceção, os 2, com exceção do ETA,
consideram a chuva mais dentro da bacia do Jacuí e mais no trecho do Uruguai, fora da cascata do Uruguai. Então, e o ETA só que está colocando a chuva um pouquinho mais alta aqui no trecho próximo de Forra de Chapecó, mas pegando o oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Isso aqui, para mim, é por conta das áreas de instabilidade que vão se formar, e o ETA tem uma tendência a exagerar a permanência dessas áreas e acaba ocasionando no campo dele de precipitação mais chuva do que propriamente deve ocorrer. Então, de um modo geral, o que a gente vê é uma mancha aqui um pouquinho diferente da semana passada, mais concentrada na Argentina e parte do Rio Grande do Sul, tanto a SMWF, os três concordam na mesma situação. Isso é decorrente dessas duas frentes frias que vão passar pela região. Uma está amanhã no Rio Grande do Sul, mas praticamente não ocasiona chuva, e a outra na terça-feira. E essa segunda frente, ela ocasiona um pouquinho mais de precipitação e passa aqui pelo litoral da região sudeste. A gente não tem nenhuma previsão de entrada de uma massa de ar tão fria quanto essa que passou na semana passada, né, que veio depois da frente fria. E um outro destaque aqui é que a gente aparentemente para com a chuva no São Francisco, né, a chuva fica restrita lá a montante de Três Marias, e os totais também diminuem em comparação com o que foi observado e previsto na semana anterior. A temperatura, por conta dessa situação, né, duas passagens de frentes frias aqui pela região sul, entra um ar frio, mas a temperatura permanece estável, não tem grandes modificações. Paraná, São Paulo, o sudeste de um modo geral, a temperatura está em elevação, porque a gente vai ter um intervalo entre essas duas passagens de frente e acaba que a temperatura eleva mais. O nordeste e o norte não tem, a temperatura se mantém estável, sem nenhuma grandes alterações. Esse padrão também das frentes avançando pela região sul, né, e a chuva mais restrita, mais espalhada durante essa semana, faz com que o sistema de alta pressão não mude aqui de posição dentro do litoral da região nordeste. Isso faz com que a eólica e a solar tenham uma previsão de uma geração um pouquinho mais elevada. Ela já começou a elevar hoje, a exceção é a solar na Bahia, porque ainda está com um pouco de nebulosidade, deu uma queda, mas de um modo geral, para a geração solar como um todo, ela está em elevação. E a mesma coisa com a geração eólica. Então, esse padrão se mantém até o final da semana. Obrigado, Cristiane. Agora vamos ver a previsão hidrológica com a Simone. Boa tarde. Então, em conformidade com o que a Cris apresentou, a gente verifica no quantitativo de chuva dos modelos de FS e do ETA e da chuva combinada, já com a remoção de viés, uma redução na previsão dos próximos dias, tanto na Bacia do Grande, do Paranaíba, quanto do Paranapanema e na incremental de Itaipu, sendo que só no final da semana que teria uma perspectiva de alguma chuva acima de 5 milímetros, principalmente no Grande e no Paranaíba. Como consequência tanto dessa chuva verificada como dessa previsão agora com chuva mais baixa, a gente continua com uma elevação no Sudeste nos próximos dias. A gente está hoje num patamar de 112% verificado no Sudeste, então a gente está com vazão diária em elevação, mas fruto dessa estiagem que vai ter no Sudeste, né, uma quantidade de chuva bem menor do que ocorreu na semana passada, a gente tem uma redução significativa das vazões e a previsão para a próxima semana ainda é de valores acima da média, né, que é essa barra em preto, se estabilizando até o final do mês. Então, a previsão para fevereiro agora, para o Sudeste, seria de 101% da MLT. De forma discriminada pelas bacias, na Bacia do Grande, foi como a Cris comentou, que teve uma chuva acentuada essa semana. Então, a gente vê nessa barra em azul, né, uma chuva acima de 30 milímetros na média diária da bacia. Reflexo disso, a gente vê que a vazão continua bem em elevação, chegando a quase 20 mil megawatts na Bacia do Rio Grande. E, na sequência, em função desse período com menor chuva, a gente tem um decréscimo acentuado das vazões. Mas, mesmo assim, a previsão semanal é em torno de 156% para o Grande na próxima semana, e nas demais semanas do mês, com vazões mais baixas, a previsão de uma recessão. Com isso, a gente teria uma previsão mensal na Bacia do Grande de 130% da MLT. Para a Bacia do Rio Paranaíba, a gente também teve chuva, só que num patamar menor do que na Bacia do Rio Grande. Então, a gente teve uma elevação de um patamar abaixo do que foi na Bacia do Grande. E, neste momento, a gente está em recessão com uma leve elevação no comecinho aqui agora do fim de semana.
Só que a gente continua com essa taxa de recessão acentuada e para a próxima semana a gente deve cruzar a faixa dos 100% da MLT, abaixar a vazão, e a média para a próxima semana já é de valores mais baixos do que a média histórica. Com isso, a previsão mensal seria de 96% no Paranaíba, né, bem abaixo do que está na bacia do Rio Grande. Para a bacia do Paranapanema, a gente vem bastante tempo com vazões verificadas abaixo da média, né, a linha azul aqui em relação a essa achurada pontilhada, que é a média mensal. Neste momento, a gente está com a previsão, a gente está com verificado em 68% da média, mas a vazão continua em recessão, ela não foi tão impactada por essa zaca que se instalou no Sudeste. E a previsão para o mês, com isso, seria 57% da MLT no Paranapanema. Para a bacia do Rio Paraná, nas 4 usinas que estão na cabeceira do rio, tanto Ilha, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu, a gente está com vazões próximas da média hoje, cerca de 97% da MLT, e a previsão ainda dessa água que está chegando tanto do Grande quanto do Paranaíba elevar nos próximos dias. No entanto, a gente tem também, da mesma forma, uma recessão, e a previsão é de fechar a semana que vem em torno da média. E para o mês também seria em torno da média, em torno de 96% da MLT. Para as bacias do sul, a gente verifica também, conforme a Cris comentou, um período que não tem chuva significativa, nem no Iguaçu, nem no Uruguai. E no final da semana, o ETA com uma estimativa maior, mas a chuva que é usada pelos modelos, a combinada com a remoção de viés, abaixo de 5 milímetros, tanto no Iguaçu quanto no Uruguai, no final só da semana. Como reflexo disso e desse período que a gente veio de chuva não muito elevada, a gente está com vazões muito baixas no sul, então hoje está 29% da MLT e a gente permanece em uma recessão para os próximos dias, devendo fechar o mês com 31% da MLT no sul. Para a bacia do Rio Iguaçu, da mesma forma, que é representando o sul, a gente também continua com vazões baixas e em recessão. Hoje o patamar está cerca de 29% da MLT e a gente permanece com a vazão decaindo, devendo fechar a previsão mensal também em torno desses 29% da média. Para a bacia do Rio Uruguai, é muito parecido com o comportamento do Iguaçu, com uma vazão muito baixa, 29% também verificada, e permanecendo em recessão na próxima semana, e aí no final do mês ele dá uma leve elevação. Mesmo assim, a previsão mensal seria 27% da MLT. Para as bacias do Norte e Nordeste, então no São Francisco, a gente verifica ainda um pouquinho de chuva nesse primeiro dia de previsão, no dia 14, e na sequência, praticamente uma estiagem, só no final da semana que voltaria a ter alguma chuva acima de 5 milímetros. Para a bacia do Rio Tocantins, também parecido com o comportamento do São Francisco, mas ainda tem um pouquinho de chuva, tanto no dia 14 quanto no dia 15. Né? E não, de repente para durante a semana e volta só no final da semana. Como reflexo disso para o Nordeste, e também das chuvas que a gente já ocorreu, o Nordeste ele é muito influenciado pela chuva que ocorre na cabeceira lá do São Francisco, que demora cerca de 14 dias para chegar a jusante. A gente permanece com a elevação das vazões. Hoje está com 83% da MLT e até meados dessa semana deve permanecer em elevação, só começando a reduzir no final da semana que vem. E aí a previsão para o restante do mês é de recessão. Então a previsão atualizada para o Nordeste seria 86% da MLT. Que a gente pode verificar o acompanhamento dos postos fluviométricos que a gente tem na bacia do São Francisco, sendo essa linha rosa e essa azul, os 2 postos que a gente tem mais na cabeceira, que foram mais impactados por essa chuva que a gente teve da Zaca no final de janeiro, ali em Belo Horizonte. E a gente teve uma estabilidade das vazões por um período até longo, depois uma recessão abrupta, e agora, fruto dessa última Zaca que ocorreu, a gente teve a elevação dessa linha rosa aqui e azul das vazões. O nítido trecho incremental do São Francisco, a jusante de Três Marias. E nessas linhas em verde, vermelho e um verde escuro, a gente vê o reflexo, a propagação que tem dessa vazão nos demais postos do rio, no trecho médio e mais próximo a Sobradinho. E, por último, a linha em cinza é a afluência chegando a Sobradinho, que permanece ainda estável. Este gráfico apresenta a ENA do São Francisco, mas só para a região Nordeste, ou seja, tirando a cabeceira, tanto Três Marias, Retiro Baixo e Queimado, só da incremental, ali onde eu falei de São Romão, São Francisco até Sobradinho, e nas usinas de jusante, e a gente pode verificar que a gente permanece realmente em elevação, que é o fruto dessa vazão que está chegando ainda lá em Sobradinho e vai passar em Taparica e Xingó. Isso deve continuar até o final da semana que vem e no finalzinho da semana começa a entrar em estiagem até a segunda semana. Né? A gente tem a previsão de 2 semanas porque é uma propagação do modelo CEPINS. Então a previsão mensal dessa bacia seria de 86% da MLT.
Para o norte, a gente está com elevação, mas uma constância bem mais acentuada, uma taxa de elevação menos acentuada. Hoje, 71% da MLT, a gente está em elevação nos próximos dias. E no final da semana que vem, começo da semana que vem, a gente começa já uma recessão, se estabilizando a vazão em torno de 75% da média. Aqui detalhando a bacia do Tocantins, na semana passada eu comentei que aqui o único modelo diário que a gente tem seria para a Serra da Mesa. Então aqui é uma composição de previsões diárias e semanais. A gente está hoje com 92% da média no Tocantins, uma elevação nos próximos dias, depois a gente entra em recessão, fruto dessa período que, como a Cris comentou, que vão ter mais frentes entrando e não vai ter tanta chuva nas cabeceiras nem do Tocantins, nem do São Francisco e nem ali no Grande do Paranaíba. Então a gente está em recessão. A vazão deve ficar estável até o final do mês, totalizando 83% da MLT. Aqui uma visão espacial da distribuição da média em relação a cada uma dessas bacias. Em destaque laranja são as bacias que estão a previsão abaixo de 80% da MLT para a semana que vem. Em azul, próximo, entre 80% e 120% da MLT, ou próximos da média. E em verde, as bacias com previsão acima de 120% da MLT. Né? Em destaque aqui é o Madeira, fruto dessa chuva que a gente teve nesses últimos dias, influenciada por essa zaca que passou também. E, com isso, a gente teve uma elevação das vazões e permanece assim, elevadas para a próxima semana. Daqui a pouco o Guilherme vai mostrar o comportamento da operação hidráulica do Madeira. Além disso, a gente teve a Bacia do Grande, que também teve elevação, como eu já comentei na semana passada, e permanece acima de 120% da MLT. Em relação à previsão mensal, o Sudeste a gente está tendo uma elevação em relação à revisão 1, de 96% para 101% da MLT. O Sul mantém-se estável em torno de 32%, 31% da MLT. O Nordeste está tendo uma redução de 97% para 86% da MLT. E o Norte também está estável em torno de 75% da MLT. Estes gráficos apresentam uma evolução da previsão semanal e da geração de cenários. A gente pode ver a amplitude dos cenários gerados para cada um do subsistema. Então, para o Sudeste, a gente tem uma variação de 65% a 145% da MLT para março, sendo o valor esperado 96%. Para o Sul, a gente tem uma amplitude muito maior, né, dado a característica das vazões do Sul. Então, o valor mínimo seria 15% da média e o máximo 203%, mais o valor esperado em torno de 56% da MLT. Para o Nordeste, para março, a gente tem uma amplitude variando de 24% a 161% e o valor esperado em 68% da MLT. E, por fim, para o Norte, a gente teria um valor mínimo esperado de 33% e o máximo de 95% dos cenários gerados para março e um valor esperado de 56%. Obrigado, Simone. Agora o Luiz Guilhom vai apresentar a operação hidráulica nas principais bacias do SIM. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação sobre a operação hidráulica. Aqui, novamente, lembrando a vocês os principais locais onde existem sala de situação ou sala de acompanhamento e, em algumas delas, salas de crise coordenadas pela ANA. Então, temos a sala de crise da bacia do Rio Madeira, né? Crise por excesso de água, né? por cheia, né? Tem a sala de crise da bacia do Tocantins, a sala do São Francisco, que não é mais sala de crise, é uma sala de acompanhamento, simplesmente, monitoramento das questões operativas. A sala de crise do Paranapanema, e aí temos agora, além das salas do Paraíba, que são o GAOPS e o GTLH, tem-se agora duas novas salas que abriram, que é uma sala devido a essas enchentes, aí, essa chuva que caiu na bacia do Rio Doce. Então, abriu-se essa sala de crise do Rio Doce, onde a próxima reunião vai ser dia 20, inclusive, de fevereiro, onde a gente verifica como é que estão os reservatórios dessa bacia. E também abriu-se aqui uma sala da bacia do Paraupeba, que teve uma chuva mais intensa ali a montante de Três Marias, mas essa chuva, assim, essa sala, ela abriu-se porque teve um aumento muito rápido das vazões e queria-se ter uma noção de como estava a questão operativa lá do reservatório de Retiro Baixo.
Bom, então, resumidamente, a primeira sala seria a sala do São Francisco, onde a gente, conforme estava colocado na semana que vem, está se praticando uma defluência mínima de 150 metros cúbicos por segundo e uma máxima de 300. Hoje, entende-se que praticar 150, a gente estocaria muita água em Três Marias e provavelmente ultrapassaria o volume de espera. Então, está se mantendo 300, mas já estamos estudando a possibilidade de um aumento dessas defluências de Três Marias, ou nas próximas semanas, ou talvez a partir do mês de março, né? Aí estamos estudando qual seria o melhor valor para que esse nível de armazenamento de Três Marias não ultrapasse o volume de espera. Em Xingó, tem-se lá uma defluência média semanal de 1.000, que foi declarada aí no informe pelo INS, está lá no Sintegre, se vocês verem lá. Então, a defluência média semanal está travada em 1.000, que significa praticar 1.080 metros cúbicos por segundo nos dias úteis e 800 metros cúbicos por segundo nos finais de semana e feriados. A última reunião foi dia 3 de fevereiro e a próxima será dia 2 de março. Já houveram 2 reuniões em 2020. A segunda sala de crise aqui a apresentar seria a Bacia do Rio Tocantins, onde a gente já teve aí uma resolução nova emitida pela ANA. A gente estava se baseando primeiro nessa resolução número 529 de 2004, que fala da defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo, e a gente vai praticar esses 300 metros cúbicos por segundo até dia 17, que é segunda-feira, inclusive. Aí já teve uma resolução da ANA autorizando a praticar 100 metros cúbicos por segundo em Serra da Mesa de defluência, só que não pode ser feito de forma instantânea, porque tem que ter todo um aviso à população ajusante, às cidades ribeirinhas. Então, a gente tem que esperar essa questão desse aviso, e assim sendo, será praticado esses 100 metros cúbicos por segundo de defluência a partir do dia 18 de fevereiro, que é a próxima terça-feira. E aí poderíamos praticar isso até o final do período úmido. Se isto acontecer, fizemos aqui uma simulação usando 3 cenários de afluência, né? Então usamos o pior cenário, que seria a precipitação do ano 2017 aplicada ao modelo SMAP, que levará o reservatório de Serra da Mesa ao final de abril a 22% de armazenamento. Lembrando a vocês que 22% é mais ou menos o maior armazenamento que tivemos no ano 2019. Então, quer dizer, a gente chegaria ao final de abril praticamente igual ao maior armazenamento do ano 2019, sendo que em 2019 isso não aconteceu em abril, aconteceu em maio, ou seja, ainda tem uma chance de subir um pouquinho no início de maio e temos um armazenamento até maior. Para o cenário médio, que seria a média das vazões resultantes da aplicação da chuva histórica entre os anos 2015 e 2019, levará o reservatório de Serra da Mesa para 26,2% de armazenamento ao final de abril, e a média dos 14 últimos anos de precipitação, histórico de precipitação aplicada ao modelo SMAP, levaria o reservatório de Serra da Mesa para 26,9%, quase 27% de armazenamento, que seria uma coisa muito boa, quer dizer, um fato muito bom, porque ficaríamos aí com cerca de 4 a 5% acima do maior armazenamento do ano passado, ou seja, seria um ganho bastante significativo na Bacia do Tocantins. A última reunião ocorreu dia 4 de fevereiro e a próxima reunião será dia 3 de março. Já tiveram 3 reuniões em 2020. A terceira sala de crise seria a sala da Bacia do Rio Paranapanema. Houve reunião hoje de manhã, né? 14/2, foi hoje de manhã. E a próxima vai ser dia 28/2, no fechamento praticamente do mês de fevereiro. A usina de Jumirim está travada aí na defluência máxima e mínima de 100 metros cúbicos por segundo. A ANA até
projetou na reunião os dados do ONS, mostrando que a gente efetivamente está praticando os 100, ou seja, travou Jurumirim, e com isso teve até uma recuperação de armazenamento no reservatório. Está da ordem de 41% mais ou menos. Em Chavantes, a defluência mínima está travada em 100 e a máxima ficou em 110, porque pode-se ter alguma flexibilização para praticar um valor um pouquinho maior, mas não muito maior, para quase que travar essa usina, praticamente também, e aí com isso a gente está conseguindo recuperar também Chavantes numa taxa menor. Ele chegou agora, fechou o dia de ontem com 21% de armazenamento, e aí essa prática dessas vazões travadas, elas vão até o final de fevereiro. Aí na reunião do dia 28 vai se decidir o que fazer, se continua-se com o travamento, quando vai ser flexibilizado, enfim, e vão se apresentar novas simulações. Capivara tem uma defluência mínima declarada pelo agente de 330 metros cúbicos por segundo, que significa 2 máquinas sincronizadas, e não tem declaração de vazão máximo. Então, está podendo operar livremente entre 330 e qualquer valor superior a esse. Hoje vem se praticando em torno de 650, 680 metros cúbicos por segundo durante a semana e cerca de 500 metros cúbicos por segundo no final de semana, porque a carga baixa, né? Aqui tem 2 resultados de simulação, que seria o cenário otimista, né? Seria com o ano 2013, né, de precipitação aplicada ao modelo SMAP, e aí os armazenamentos ficam em 73% para Jurumirim, 64% para Chavantes e 43% para Capivara. No cenário médio, que seria a média dos cenários da precipitação histórica entre 2006 e 2019 aplicada ao modelo SMAP, levaria Jurumirim ao final de abril para 51% de armazenamento, Chavantes para 52% e Capivara ficaria com 24%. O cenário, a gente viu que tanto no cenário médio quanto no cenário mais baixo, a incremental Capivara ali não está produzindo muita água. E, por último, o cenário pessimista, que é o pior ano, que seria, no caso agora atual, o ano 2009, produziu um armazenamento ao final do mês de abril para Jurumirim de 39%, para Chavantes 37% e Capivara manteve nos 24%. A política foi muito parecida, a política operativa entre as simulações, só que no pior cenário a gente teve que soltar um pouco mais de água de Chavantes para que Capivara não afundasse abaixo de 20%. A gente combinou nessa sala de crise que tentaria não deixar nenhum reservatório da bacia do Paranapanema abaixo de 20%. A bacia do Rio Madeira, a última reunião foi dia 5 de fevereiro e a próxima é dia 19, semana que vem, na quarta-feira. São reuniões às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Giral está rebaixando, né? E tem um rebaixamento, a taxa de rebaixamento dele vem se verificando em torno de 5 centímetros por dia, né? Então, até o dia 16/2 ele vai fazer esse rebaixamento de 5 centímetros por dia, chegando no dia 16/2 a 89,70 metros. Essa é a perspectiva que a gente tem atualmente. Santo Antônio já chegou no nível mínimo operativo, que é na cota 70,50, e está se prevendo manter na cota 70,50 até o dia 18 de fevereiro. As vazões afluentes a Giral já vão chegar aí no 5º dia à frente, ou seja, dia 19 de fevereiro, já vão chegar a 35 mil, e as vazões afluentes a Santo Antônio chegarão, né, daqui a 5 dias, da ordem de 37.600 metros cúbicos por segundo, ou seja, já estamos com vazões bastante elevadas, elas continuam se elevando, a gente vê que tem uma persistência de uma chuva ali no Peru, e agora se deslocou um pouco para a Bolívia, mas fica entre o Peru e a Bolívia. A gente não vê que secou a bacia do Madeira, ao contrário, tem sempre uma chuva e as vazões continuam em elevação. Aqui a gente queria apresentar também, que na outra reunião a gente não apresentou, mas nessa acho que já vale a pena, a bacia do Rio Paraíba do Sul. Na bacia do Rio Paraíba do Sul, então,
a política de defluências hoje, né? Pela resolução, Paraibuna poderia estar praticando 10 metros cúbicos por segundo de defluência, está praticando 15. Santa Branca poderia praticar 30, mas está praticando 32. Aí é um problema de máquina também, não consegue fazer os 30 exatamente, então faz 32 metros cúbicos por segundo. Jaguari, o mínimo é 4 metros cúbicos por segundo da resolução e ele está praticando exatamente os 4. E Funil tem um mínimo de 70 metros cúbicos por segundo na resolução e ele, na verdade, hoje está controlando cheia. Por quê? Porque os armazenamentos em Paraibuna estão 42%, em Santa Branca quase 50%, né, 49%, em Jaguari 63%, e em Funil a gente já chegou a mais de 70%, né, está se mantendo, está começando a cair agora a vazão, a gente já abriu o vertedouro de Funil e está controlando cheia, ou seja, está levando justamente o reservatório para próximo do volume de espera, ou seja, tem que cair, o volume de espera dessa semana é 65%, mas para a semana que vem o volume de espera já sobe para 67 e pouco, então, continuando com esse invertimento que está sendo feito em Funil, provavelmente o nível de armazenamento de Funil deve baixar para chegar próximo ao volume de espera. É isso que eu tinha a falar. Obrigado, Guilhom. Antes de passar para a previsão de carga, a gente recebeu uma pergunta da Simone Valarini, da SGT. Gostaria de saber por que não foi considerado os valores da NT de controle de cheia no bloco VE, entendo que deve ser o relatório de prevenção de cheias. Embora tenham arrumado essa revisão, esses valores foram praticados desde a REV 0 de fevereiro. Pedi a Simone para responder. Boa tarde, Simone. Sempre que algum reservatório entra no volume de espera, ocupa o volume de espera, que foi o caso de Ilha Solteira, tanto na última revisão como nesta revisão, é feita uma flexibilização do volume deste reservatório e dos demais reservatórios da bacia, de forma a garantir permanecer o risco associado de cheia e evitar vertimento. Então, foi feito tanto na semana passada essa flexibilização, tanto nessa semana. Vinícius, aqui no Sul a gente tem uma pergunta também. Tá ok. Opa, aqui é o Pedro da Engie. Gostaria de ver com vocês como é que tá as previsões de armazenamento do Sudeste completo e se vocês têm algum número esperado já para o armazenamento máximo desse ano. Desculpa, qual é o seu nome? Pedro. Pedro. A gente vai ter daqui a pouco a apresentação da revisão 2 do PMO. Aí o Juliano vai trazer esses números de armazenamento previsto para o Sudeste como um todo e para as outras regiões também, tá? Boa tarde. A apresentação hoje da carga diária vai englobar a última semana, tá? Que vai do dia 7/2, sexta-feira, até o dia 13/2, no caso ontem. Essa semana ela foi marcada pela entrada de uma frente fria que reduziu bastante o nível da carga. Como podem ver aqui, ao comparar o nível de sexta-feira passada com os níveis dessa semana, eles estão bem abaixo do que se esperava, né? Para repassar essa semana, nós vamos dividir aí uma explicação para os dias quentes e para os dias mais frios. Então aqui nós temos a carga horária verificada e a carga horária prevista de sexta-feira até domingo, né? Esse final de semana, com elevação da temperatura, nós tivemos um desvio máximo de 2,59% às 15 horas da tarde de domingo, e foi nesse domingo que também ocorreu o maior desvio médio, de 1,78%. Esse desvio, apesar de dentro do esperado, ele ocorreu por causa desse final de sábado, que estava um calor, a temperatura estava bastante elevada, então se esperava um final de sábado mais alto, o que não ocorreu. Então o link para domingo veio mais baixo do que havia sido previsto. Aí veio a entrada da frente fria, né, na segunda-feira.
nós notamos aqui que para a segunda, onde houve a queda de temperatura, a previsão ficou bem ajustada. O maior erro, o maior desvio ocorreu realmente foi na terça-feira, por volta do meio-dia, com um desvio máximo de 4,02%, e foi nesse dia que também ocorreu o maior desvio médio da semana. Esse desvio médio ficou fora do esperado, porque além dos nossos indicadores mostrarem que a carga ficaria próxima do dia anterior, no caso segunda, nós tínhamos duas informações extras, que essa semana algumas escolas voltariam às aulas, né? Teria o retorno definitivo das aulas, e também sabíamos que na segunda tinha uma parada, houve um caos em São Paulo que parou a cidade inteira, então era esperado na terça o retorno das atividades normais na cidade, o que no caso não ocorreu, né? A carga acabou caindo ainda mais na terça-feira, correndo um desvio aí fora do padrão. Como os resultados, aí nós tivemos no dia 11 o maior desvio. Esses 2,34% de desvio médio representam, no caso, 1.700 mega. E no fim, nós temos aí na semana, no geral, os desvios horários da semana, 93,41% dos desvios ficaram abaixo de 2,5%. Foi um pouco aquém do esperado no caso. Obrigado, Danilo. Agora a Márcia vai apresentar a previsão de carga semanal. Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação aqui da carga semanal. Eu não sei se... Você que pode dobrar? Pode. Na realidade, todos os pontos, né, os pontos mais relevantes já foram ditos aqui pelo Danilo. A Cris também já colocou o que aconteceu com essa massa de ar frio, né, que era totalmente anômala. A gente não esperava que isso acontecesse. A nossa previsão para o PMO, sempre lembrando que ela é feita na semana anterior, né? A gente fechou essa carga na quinta-feira, e nós não esperávamos essa massa de ar frio aqui no Sudeste, principalmente, né? Não tão frio, né, quanto foi, né, na realidade. Com isso, a carga da semana, né, apresentou um desvio aqui de 6%, né, menos 6%, a carga foi mais baixa do que se esperava. Esse valor aqui a gente tinha quando fechamos a carga agora na quinta-feira, ainda não tínhamos o valor verificado de quinta-feira, então nós agora incluímos a quinta-feira e fizemos uma revisão da sexta-feira baseado nas primeiras horas verificadas do dia. Com isso, esse desvio ele vai passar para menos 5,7%. Mas mesmo assim foi um desvio elevado, e os pontos, né, relevantes são as temperaturas máximas inferiores às verificadas na semana anterior e atípicas para o mês, né? Um mês de fevereiro com as temperaturas que nós tivemos, há muito tempo que a gente não vê, né? E além da nebulosidade, e o que o Danilo ressaltou aí, que foi o que aconteceu em São Paulo também, nós tivemos 2 dias praticamente parados em termos de atividade econômica também, porque a cidade ficou totalmente alagada, né, choveu demais, e a questão da temperatura, porque a semana inteira a gente percebeu essa redução, principalmente de segunda, né, nos dias úteis, né, de segunda a sexta, as temperaturas foram muito baixas para a época do ano, né. Para a semana seguinte, a gente espera temperatura, a Cris já colocou aqui também, espera temperaturas próximas, né, da semana, né,
anterior a que aconteceu, temperaturas mais elevadas, e a expectativa de também menor precipitação também. Então, com isso, a gente fez uma previsão aqui que ela está 43.040 megawatts médios, ou seja, acima, né, dos valores tanto da primeira semana quanto da segunda semana. Então, e outra coisa é que essa semana é a semana que antecede o feriado de carnaval e que parte da atividade econômica, normalmente você percebe um aumento, né, de produção para compensar os dias de carnaval. Então, quando nós fizemos essa previsão, nós levamos em consideração também isso. Temperaturas elevadas, semana que antecede o carnaval e menor precipitação, né? O Sul apresentou um desvio, a previsão de 2,4%, muito em função também das temperaturas, né, que foram inferiores às registradas nas semanas anteriores. Também a gente diz que são atípicas para um mês de fevereiro, né? Em anos anteriores, você percebe um mês de fevereiro muito quente, o que não está acontecendo, né, nesse fevereiro, né, nesse ano que a gente está vivendo. Para a próxima semana, também esperamos temperaturas superiores àquelas que a gente verificou nesta semana. Com isso, a previsão da carga para a próxima semana, a gente considerou uma previsão acima da previsão anterior, em torno de 0,7%, por todos os motivos, principalmente pela elevação da temperatura para a próxima semana na região sul. Sim, já foi aqui. Desculpa, vocês têm razão. Pois no Sul foi a mesma, nós não mantivemos a previsão. No Nordeste é que a gente fez uma revisão para cima baseada nos últimos dias verificados lá. Então, no Nordeste, a gente tem um desvio da ordem de 1,4% em relação à previsão e espera uma carga para a próxima semana de 0,7% acima da previsão anterior. E lembrando que, nesta época do ano, você tem um fluxo turístico muito grande no Nordeste e a gente já considerou aqui também, contemplou essa atividade, movimento na atividade hoteleira, né, comércio, lá no Nordeste, por conta do Carnaval também. As temperaturas nessa semana que a gente está, né, agora, elas não apresentaram grandes variações em relação às semanas anteriores e, apesar de ter tido um tempo que foi parcialmente nublado, com chuva fraca nas capitais. Então, isso aqui foi o que foi identificado, né, e que justifica também essa carga aqui um pouco mais baixa, né, um desvio de 1,4% em relação às projeções anteriores. Para a próxima semana, espera-se temperaturas estáveis, né, dentro do que está acontecendo, sem nenhuma alteração, e previsão de chuva fraca no início do dia, né? Então, a gente espera que isso não tenha tanto impacto na carga, e aí, por isso, a gente fecha a previsão de carga da semana posterior, né, da semana que vem, de 0,7% acima da previsão anterior. E 11.871, que é superior às semanas, o valor verificado na semana 1 e semana 2. O Norte apresentou um desvio de 2% em relação à previsão anterior, isso muito em função da redução da carga dos consumidores livres, de alguns consumidores livres do Norte, porque a gente sabe que 35% da carga do Norte é de consumidor livre, e qualquer variação na carga desses consumidores tem um impacto muito grande na carga do Norte. As temperaturas foram estáveis, não teve problema nenhum em termos de temperatura, somente a questão dos consumidores da rede básica. E para a semana seguinte, a gente espera temperaturas semelhantes às que vêm ocorrendo,
previsão de chuviscos isolados, que também não tem grande variação na carga, não vai fazer tanta diferença. Porém, a gente espera um retorno do consumo desses consumidores livres que estão hoje parcialmente, né, a carga, o consumo está parcialmente, teve um retorno parcial agora no finalzinho dessa semana. Ontem a gente já percebe o retorno parcial de alguns consumidores, com previsão de retorno total na próxima semana. Com isso, a previsão da carga da semana que vem, ela fica um pouco superior ao que a gente vem verificando aí na primeira e segunda semana do mês de fevereiro. A gente não tem mais para carga, é isso, acho que a gente já falou muito. O Danilo, ele colocou muito bem durante o que aconteceu dia a dia, né? E sempre lembrando que a previsão que o Danilo está colocando ali é a previsão que você faz do dia anterior, né, para aquele dia, e o que a gente está colocando aqui é uma previsão que foi feita na semana anterior, lá na quinta-feira, para esta semana que nós estamos. Obrigado, Márcia. Agora, como a gente já tinha informado, vamos mostrar os resultados da revisão 2 do PMO com o Juliano. Olá, boa tarde a todos. Então, com base, após a consolidação das informações para a revisão 2 do PMO de fevereiro, de maneira bastante objetiva, a gente traz aqui os principais resultados. A gente pode observar com relação ao custo marginal semanal, olhando para a próxima semana operativa, de 15 a 21 de fevereiro, a gente percebe subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste com valores equalizados em todos os patamares de carga. Segue a região Norte em valores inferiores quando compara-se aos demais subsistemas, provocado pelo atingimento de limite da transmissão do Norte para o restante do SIM. E da mesma forma, o Sul, só que com CMOs mais elevados, né? O Norte está com CMOs mais reduzidos quando comparado aos outros subsistemas, e o Sul com os seus CMOs mais elevados, em virtude também de atingimento dos limites de transmissão para esse subsistema. A gente percebe carga leve, todos os custos marginais aí permanecem equalizados. Respondendo até a dúvida do Pedro, né, da Engie, que está lá no Sul, quando a gente olha então o final de fevereiro, a gente percebe uma elevação. Então, nessa revisão, na semana passada a gente trouxe os resultados da revisão 1, que davam conta que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste chegaria, final de fevereiro, em torno de 37% com os dados dessa revisão, né, com tudo que foi apresentado aqui pela equipe do PRH, pela Simone, pela Cris. A gente percebe uma melhora ainda quando a gente olha o sistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, agora, com valores de energia armazenada próximos a 39%, então, final de fevereiro. O Sul, com uma condição ainda bastante crítica, né? Mesmo fazendo uma operação aqui, minimizando as usinas hidráulicas da região sul, como a afluência é muito baixa, então ainda assim segue caindo, em valores praticamente estáveis. Semana passada a gente olhava valores aqui de 22,5, com os dados dessa revisão a gente tem agora 21,7, e Norte e Nordeste também subsistemas mais confortáveis, né? Nordeste continua subindo, 61,5, e o Norte 41,4. Quando a gente olha então o despacho referencial aqui de geração térmica, um despacho, então, uma pequena elevação com o que a gente viu na semana passada. Despacho térmico aqui, referencial, então, em torno de 8.600 megawatts.
Aqui a gente sempre traz a análise da variação do CMO para um dos subsistemas. Semana passada a gente trouxe a análise para os subsistemas Sudeste e Nordeste, né, que estavam e permanecem equalizados. Lembrando que todas as análises para todos os subsistemas elas são publicadas aí nas sextas-feiras no relatório executivo, junto com as demais publicações aí do PMO. Então, quando a gente olha o Sul, fica claro que o principal fator que motivou a elevação do CMO na região Sul foi a previsão de vazões. A gente percebe claramente, principalmente quando a gente olha os patamares de carga pesada e média. Aqui a gente traz também a variação da energia armazenada, olhando o final de fevereiro e aí abrindo para os cenários de março. A gente percebe que o ponto de partida foi um pouco mais alto que com relação à revisão da semana passada, devido a essa melhora nas condições de afluência. Então a gente percebe aquele final de fevereiro lá em torno já de 39, e quando a gente projeta final de março, a gente vê valores entre 43%, quase 44%, como limite inferior, né, ou no pior cenário, até o melhor cenário com 62,9%. Lembrando, esses valores, tanto de 25,4 quanto 36,2, são valores referenciais que constam da nota técnica que foi elaborada pelo INS por solicitação do Comitê de Monitoramento e o Ministério de Minas e Energia para auxílio aí em caso de necessidade de despacho de geração térmica fora da hora do mérito. Então a gente percebe, tanto olhando o final de fevereiro quanto a análise dos 143 cenários de março, a gente percebe que estamos em condições razoavelmente confortáveis quando a gente olha o subsistema Sudeste e a curva de referência. Para o subsistema Sul, a gente, conforme eu falei, a gente saiu de um ponto um pouco abaixo, né, que embora a operação minimizada, mas a afluência muito baixa fez com que ainda assim permaneça caindo. A gente percebe uma estabilidade ao longo do mês de fevereiro, deve andar de lado, então a gente, quando olha o final do mês, a gente vê lá valores em torno de 21%, 22%, e quando a gente projeta os cenários, como disse a Simone, quando ela falou de ENA, aqui para energia armazenada também vale a mesma lógica para o Sul, com uma dispersão que é sempre mais alta quando a gente compara com os outros subsistemas, desde 19,6, com limite inferior, passando por 28,2, o caso médio, e para 60,9 quando a gente olha limite superior, né? Subsistema Nordeste é o ponto de partida praticamente idêntico ao da semana passada, e quando a gente projeta final de fevereiro, mas olhando principalmente cenários, final de março, valores entre 61,8% e 82,5%. Subsistema Norte, saindo um pouco acima do que a gente previu na semana passada. Olhando março, também uma dispersão entre 55% e 82%. Então, fica claro que o subsistema que requer um maior cuidado segue sendo o subsistema Sul. Com relação às intervenções energéticas relevantes, a gente trouxe na semana passada o da primeira semana de fevereiro e para a semana passada. Quando a gente olha uma semana à frente, naqueles critérios definidos, intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos, ou ainda intervenções em unidades geradoras de grande porte por um tempo mais longo, aí, geralmente de uma semana, que a gente traz uma ou mais semanas. Quando a gente olha a semana que vem, a gente não tem nenhuma intervenção que sensibilize esse critério, ou seja, a gente vai ter várias intervenções, mas de período pouco expressivo, 1 dia, 2 dias, no máximo 3 dias. Então, por isso que a gente não relata nada para a próxima semana operativa, então, com relação às intervenções energéticas. Acredito que era isso por parte da programação mensal. A gente passa a bola agora para o Zé Augusto. Não. Obrigado, Juliano. Antes de passar para a apresentação das restrições eletroenergéticas, limites elétricos,
A gente recebeu algumas perguntas aqui sobre volume de espera, eu vou lê-las, tá, para a gente responder em bloco, porque todas estão relacionadas ao mesmo tema. Já tinha havido a pergunta da Simone, da SGT, né, que já foi respondida pela Simone. Depois recebemos uma questão do Guilherme Ramalho, da Ampere. As flexibilizações feitas nos volumes de espera ocorreram em diversas usinas, não apenas em Ilha Solteira. Furnas, por exemplo, teve seu volume de espera flexibilizado para valores muito menores do que aqueles previstos na nota técnica de prevenção de cheias, de 95% para 22%. Qual o motivo para flexibilizações tão drásticas? Celso Trombeta, da WXE. Aproveitando a questão de volume de espera no modelo Decomp, foi feita uma flexibilização na Rev 0 de fevereiro por conta de Ilha Solteira, rebaixando muito esses volumes de espera para as usinas do Grande. Furnas estava com valores na faixa de 20%. Para a Rev 1, esse valor foi para 80%. Por mais que a vazão tenha subido consideravelmente, qual o motivo de um valor tão baixo desse volume de Furnas? Essa mudança de 22 para 80, de uma semana para outra, não indica que o valor mostrado na Rev 0 estava estranho? Depois, Gabriel Godinho, da Nova Energia. Ainda em linha com a questão de volume de espera, qual a explicação para as flexibilizações de volume de espera para níveis inferiores na Rev 0 e Rev 1? Por exemplo, para a usina de Furnas foi colocado um volume de espera de 22% para a Rev 0. Existia uma expectativa de cheia que justificasse o rebaixamento desse e de outros volumes de espera para níveis bastante inferiores àqueles divulgados no Plano Anual de Prevenção de Cheias? Bom, vou colocar essa questão conceitualmente. Os volumes de espera, eles estão representados nos modelos, tanto no Decomp e nos demais modelos, como uma restrição operativa para que aquele volume esteja disponível para o controle de cheias, ele não ser utilizado dentro do processo de programação, seja de curto prazo ou curtíssimo prazo. Quando ocorre uma situação que há a identificação de que para manter o volume de espera num sistema de reservatórios, num reservatório, dentro de um sistema de reservatórios, que provocaria um vertimento, e você identifica, dentro da metodologia de controle de cheias, que existe uma possibilidade de manter o mesmo grau de proteção para o controle de cheias com uma outra alocação de volume de espera, você distribuindo esse volume, você teria que verter num reservatório para manter aquele volume de espera, mas você está com um volume vazio maior num outro reservatório. Então, é feita uma avaliação, isso ocorre basicamente na bacia do Rio Paraná, onde existe esse sistema multireservatório para controle de cheias, e aí é feita a flexibilização do volume de espera, porque existe um volume de espera vazio no outro local. Então, o objetivo sempre que for identificado esse risco de vertimento, é feita a flexibilização. Agora, essa flexibilização ela pode ser feita de diferentes formas, porque o objetivo é que ela efetivamente não impacte em alguma usina uma necessidade de vertimento, dado que eu possa efetivar a manutenção do risco do controle de cheias. Então, de fato, quando se faz a comparação com a Rev 0 e a Rev 1, e agora na Rev 2, é que na Rev 0 e Rev 1 foi feita uma identificação que com os volumes que estavam sendo observados naquele momento, com algum valor acima, né, no caso foi 22%, né, não teria nenhum risco de vertimento e poderia ser feita a operação de controle de cheias sem alteração de risco e sem impactar a operação energética, porque não teria um risco de vertimento. Na medida que as vazões foram elevadas, viu-se que aquela flexibilização, que realmente era maior do que a necessária, apenas se considerou um volume acima do que estava sendo verificado, mas sem risco de vertimento. Na medida que teve uma vazão mais elevada, no caso específico que foi citado da Bacia do Rio Grande, em Furnas, esse risco de vertimento aconteceu, foi observado no modelo. Então, não fazia sentido ter um vertimento para manter uma flexibilização que estava além da necessária. Então, foi feita essa nova flexibilização na Rev 2, que levou o volume de espera do plano 95%. Né? Então, em vez de flexibilizar para 22%, foi flexibilizado para 80%. Mas
em ambos os casos, foi considerado o não risco de vertimento nesse reservatório. Assim como também não risco no vertimento, por exemplo, no caso de Ilha Solteira, que era o que estava sendo flexibilizado, com volume menor do que o previsto no plano. No caso de Furnas, eu estava com um volume vazio maior do que o previsto no plano. Então, o conceito é esse. É flexibilizado desde que eu não tenha risco de vertimento em nenhum dos dois reservatórios, na medida que eu não estou efetivamente precisando realizar uma operação de controle de cheias. Simone, quer complementar? Caso esse assunto não tenha ficado claro, por favor, vocês mandem novas questões que a gente volta a esse assunto. Pediria agora para o Jaime vir fazer a apresentação dos limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções para a próxima semana. Boa tarde. Ainda com relação àquilo que foi apresentado na semana passada, na etapa de programação diária, ainda identificamos alguns gargalos de transmissão e que nós já tínhamos apresentado na semana passada. Um deles é a transformação de Taubaté, aquela inequação da perda da Araraquara 2 em cima do outro circuito, e também a transformação 500-645 kV de estreito. Adicionalmente, a transformação de Nova Iguaçu. Todos esses gargalos eles estão ocorrendo por conta do novo cenário em que a gente está trazendo toda essa energia dos elos corrente contínua, tanto do Madeira quanto de Belo Monte. E nós já tínhamos abordado na semana passada algumas medidas mitigatórias até a entrada em operação das soluções estruturais, né? E que a gente elenca aqui a alteração no esquema de Rambeck, a entrada em operação da transformação 500-645 kV de Fernão Dias, que aí a gente tem completo o empreendimento aí, que a gente acredita que com isso a gente resolve o problema de gargalos de transmissão. Isso tem evidentemente se refletido na programação diária, numa programação muito cuidadosa com relação aos despachos, às ordens de despacho nos elos, tanto do Madeira quanto de Belo Monte. A gente tem que ir ali compondo, hora a hora no cenário, em função da carga, e de olho, evidentemente, nesses equipamentos que estão praticamente, todos eles, em 100% de sua capacidade. Bom, após a entrada do setor de 500 kV de Fernão Dias, nós tivemos algum ganho nos limites relacionados à interligação sul-sudeste. A gente passou a poder ter mais limites, tanto nas referências de Xingu Estreito quanto Xingu Terminal Rio, e o próprio limite de fluxo de Ibiúna-Bateias. A coisa mais importante a ser destacada é que, com a entrada de Fernão Dias 500 kV, o limite da soma de fluxo dos elos de corrente contínua de Furnas, Madeira, mais Xingu Estreito, mais Xingu Terminal Rio, ele passou anteriormente de 15.300 para 17.300, o que equivale a uma disponibilidade adicional de 2.000 megawatts. Então, basicamente, é isso que a gente tem em termos de impacto com a entrada em operação do setor de 500 kV de Fernão Dias, que, como eu falei anteriormente, com
a concretização que a gente vai mostrar lá na frente do setor de a transformação de 500 440, a gente definitivamente a gente elimina esses gargalos de transmissão. Agora a gente gostaria de abordar algumas restrições sistêmicas em função de intervenções que a gente tem na malha. Começando pela interligação norte-sudeste, a gente aponta a continuidade da intervenção no banco de capacitores série Serra da Mesa Samambaia, que se iniciou no dia 9 de fevereiro e está indo até previsto 4 de abril. Isso impõe algumas restrições energéticas no recebimento sudeste e centro-oeste e no fluxo de Serra da Mesa Samambaia e Serra da Mesa Lusiânia. Adicionalmente, a gente gostaria de apontar, em função de um incidente, um incêndio que ocorreu na plataforma da fase A do banco de capacitores série da linha Miracema-Gurupi, ocorrido no dia 10, na parte da manhã. Nós então estamos com esse banco fora de operação e esse banco vai ficar fora até dia 21 de fevereiro. Há uma restrição energética no fluxo Miracemas-Gurupi, da ordem de 3.300. E uma coisa importante que a gente quer destacar é que foi feita uma medida operativa de bypass dos capacitores série na SE Gurupi, do circuito 1 e do circuito 3. Com isso, elimina-se o risco de quando você perde um circuito, você infligir uma sobrecarga no outro circuito que tem um capacitor série. Com isso, nós passamos uma ordem de uns 2.600 megawatts, mais ou menos, de Miracema Gurupi para 3.300. Isso é uma redução aí no gargalo aí que você tem de transmissão aí da Norte-Sul. Né? Esse está aí um diagrama aí, só mais ou menos para entender. O banco de capacitor série que incendiou foi esse aqui, o circuito 2. Então nós bypassamos o do circuito 1 e do circuito 3, ganhando um pouco mais de limite. A gente ganha aí algo em torno de 700 megawatts, o que é realmente considerável. Dando prosseguimento, vamos para a região sul, só apontando aqui novamente que nós temos uma intervenção envolvendo toda a parte de 500 kV de Candiota e também a linha Candiota Presidente Médici, por conta de uma recapacitação da linha de 230 kV Candiota Presidente Médici, e isso impõe uma restrição na conversora de Melo. Ela vai ter que ser zerada, e ao mesmo tempo a UTE Pampa Sul também vai ter que ser zerada. Permanecemos aí com geração térmica por razões elétricas na região sul, sinalizando para uma necessidade de um despacho em J. Lacerda. Indo para a região nordeste, a gente gostaria de apontar aqui o prosseguimento da UTE Porto Sergipe, né, os testes, né, testes de avaliação do desempenho das suas unidades geradoras. O prosseguimento já foi abordado na semana passada. Para essa semana, a gente gostaria de destacar que é uma intervenção na barra de B22-20 da SE Acaraú 3. São ensaios de proteção e sincronismo. Isto implica numa restrição no recebimento pelo Nordeste da ordem de 5.600 megawatts. Essa intervenção vai até segunda-feira, dia 17. Agora na região, no Acre Rondônia, no sistema Acre Rondônia, prosseguem as obras para a entrada em operação do quarto circuito, Samuel Ariquemes de Paraná. Então nós temos aqui as intervenções na barra de Ariquemes, barra 1 e a barra 2. A barra 1 no dia 15, sábado, e a barra 2 no domingo, ambos de 7 às 15. Isso implica uma restrição no fluxo Samuel Ariquemes, da ordem de 220 megawatts, e impõe algumas
não restrições, mas são algumas configurações mínimas de máquinas em Santo Antônio, Samuel e Rondon. O ganho com essa entrada desse circuito é o aumento nos limites de exportação da área Acre-Rondônia, com ganhos para escoamento nas usinas internas da região, que é Santo Antônio, Samuel e Propec-Tubec. Em Mato Grosso, a gente tem uma intervenção para ampliação do barramento 1 de 500 kV, Rio Verde do Norte. Isso impõe também uma restrição não muito ativa no FMT e no fluxo Jauru. No Amapá, a gente gostaria de destacar uma intervenção para a implantação do CEP, que envolve Jurupari, Ferreira Gomes, Cachoeira Caldeirão, é a possibilidade de geração nas usinas de Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e Santo Antônio de Jari, sem restrição na operação normal. Esse CEP ele implica no corte de unidades geradoras. Uma breve notícia com relação ao empreendimento de Mata de Santa Genebra, que é Fernão Dias, que já foi falado anteriormente com relação à transformação 500-440, é que nós temos já em operação, né, o trecho entre Itatiba, Campinas, Fernão Dias, Cachoeira Paulista, e com uma sinalização ainda da manutenção da Itatiba-Bateias, nesse primeiro momento ainda não em operação. Ela vai permanecer energizada a partir de um de seus terminais, mas não será energizada por enquanto em função de questões ambientais. O que a gente então pode dizer é que nós já temos a linha Estreito Fernão Dias em operação, o setor de 500 kV de Fernão Dias também está em operação, e alguns equipamentos como o estático de Itatiba, previsto para final de fevereiro, Araraquara Fernão Dias para março, Araraquara 2 Itatiba para final de fevereiro, Itatiba Bateias idem. E a transformação de Fernão Dias para maio de 2020, quando então a gente vai ter todos os equipamentos já no setor de 500 e 440 kV de Fernão Dias. E o mais importante também é a entrada em operação das unidades os síncronos em Araraquara 2. Uma primeira unidade em abril, a segunda unidade vai ser em maio, e a terceira unidade em junho. É importante ressaltar que com a entrada em operação desses equipamentos, você resolve em grande parte problemas de multi-feed que ocorrem aqui nos elos aqui no Sudeste, em função da elevação dos níveis de curto-circuito no sistema. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Surgiu uma pergunta aqui, o Jaime de certa forma já respondeu, mas eu vou explicitá-la aqui, do Catiucia Cerveghini, da Electra Energy, sobre a linha Itatiba-Bateias, alguma novidade quanto à licença de operação, que até então estava pendente? Então, complementando a fala do Jaime, essa linha ela já foi testada, foi deixada desligada, e a gente tem uma intervenção agora para o domingo para deixá-la energizada somente pelo lado de Bateias, certo? Porque a licença operativa foi concedida com o intuito de evitar roubo de cabos. E elas ainda, por conta de exigências junto ao IBAMA, ela não tem permissão para operar em carga. Então, ela deve ficar nessa condição até que consiga-se a licença operativa definitiva. Então, em relação a Ibiúna, Itatiba-Bateias, essa informação. Só complementando também para a semana que vem, uma outra linha que vai trazer uma segurança, mas também fica na mesma condição até que se consiga a licença ambiental, Araraquara 2 Itatiba. Mas ela também vai ficar na mesma condição, aguardando licença LO. Seria isso.
Obrigado, Zé Augusto. Tem ainda uma questão relativa àquele ponto da revisão do volume de espera, da Simone Valarini, da SGT. Mas a questão continuando aquela discussão, se há uma nota técnica de controle de cheias, por que praticar valores bem inferiores? Não deveria ser obrigatório seguir a nota técnica e fazer a flexibilização apenas em casos especiais? Vou pedir para a Simone responder. Boa tarde, Simone. Então, só continuando o que o Vinícius já comentou anteriormente, esse plano anual de cheias ele é utilizado, sim, em condições normais, em que não há perspectiva de ocupar o volume de espera para controle de cheias, ou seja, com afluência baixa, com armazenamento baixo, é utilizado exatamente o que está no plano de cheias nos modelos. No entanto, nas condições em que algum reservatório indique a necessidade de ocupar o volume de espera para evitar vertimento, o ONS opera da forma de flexibilizar o volume deste reservatório e esse volume tem que ser compensado em outros reservatórios da cascata de modo a garantir permanecer com o risco aceitável para controle de cheias. Então, é isso que foi feito nessas situações. No caso de Ilha Solteira, a gente teve que ocupar, que senão ocorreria vertimento. Para evitar esse vertimento, foi ocupado o volume de espera e a gente teve que reduzir o volume de espera que está no plano na revisão 0, na revisão 1 e na revisão 2 do PMO. Só aproveitando a oportunidade para colocar outra situação que pode acontecer, não foi o caso agora, mas pode acontecer em algum momento. É prevista essa revisão do volume de espera, isso está nos procedimentos de rede, não é nada que não seja previsto lá no próprio procedimento. Uma outra situação é quando você tem uma bacia, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, você tem uma previsibilidade que pode ser alta como a do São Francisco ou até de uma previsibilidade menor, só com uma semana de antecedência, e você identifica que você vai ocupar o volume de espera naquele momento, por conta de uma previsão hidrometeorológica, você percebe que você não precisa ter essa necessidade de verter, porque você sabe que as vazões vão cair depois. Então, você flexibiliza o volume de espera numa situação em que você não tenha, como no caso da Bacia do Rio Paraná, a possibilidade de alocar esse volume em outro lugar, você só tem aquele reservatório, mas aí, nesse caso, se permite a ocupação do volume de espera, mas sabendo que vai ter uma condição hidrometeorológica que vai permitir com que essa alocação não implique nenhum risco para o controle de cheias. Ou seja, eu estou abaixo da restrição, ou seja, eu não deveria estar ocupando o volume de espera, mas eu ocupo o volume de espera porque eu sei que eu não tenho risco no futuro. Agora a Cândida vai falar sobre a política operativa para a semana de 15 a 21. Boa tarde a todos. Primeiro vou fazer uma retrospectiva de como é que foi a semana do dia 8 ao dia 14. A comparação da geração térmica que estava prevista no DECOMP em relação ao D100, a gente percebe aí no dia 8 uma queda de geração devido à carga, aí no dia 8 a diferença que era o sábado e domingo, e além disso, nesse dia 8 a gente rodou o D100 sem unit commitment térmico. E depois, seguindo o domingo até a semana, mais ou menos na mesma faixa do DECOMP, um pouco acima, e só voltou a cair para o dia de hoje, na madrugada, especialmente por causa do norte e desligamento de duas térmicas lá. A geração térmica, agora comparando o D100 com o PDP, em relação ao sudeste e centro-oeste, a diferença foi muito pequena, um pouco a menos que se gerou no PDP, de 40 MW médio, devido a uma indisponibilidade declarada. No sul, no subsistema sul, a diferença foi de 8 MW médio no PDP e no D100, uma diferença muito pequena. A observação é que no dia 8 de fevereiro, como eu já falei, a execução do caso D100 foi sem unit commitment térmico, nós tivemos, que é um caso de contingência, primeiro nível de contingência. Para o sistema Nordeste, a diferença foi, gerou-se um pouco a mais no Nordeste no dia 8,
e nos demais dias foram muito próximos à geração térmica do Nordeste, devido a uma declaração de inflexibilidade, que foi essa diferença no dia 8 de 56 megawatts médios. No sistema Norte, a diferença foi 62 megawatts médios entre o PDP e o D100, devido a uma declaração de flexibilidade ocorrida principalmente hoje, né, na programação do dia de hoje, feita ontem. A geração hidráulica, o sistema Sudeste, a diferença foi, o PDP gerou menos que o D100, cerca de 700 megawatts médios a menos, é questão de ajustes da cascata, é questão de política e questão até de mesmo representação hidráulica do modelo D100. No sistema Sul, a diferença foi de 570 megawatts médios, que o PDP gerou a mais que o D100. Isso foi para controle da cascata do Iguaçu, que a gente sabe que ali está mal representado no D100, então estamos trabalhando para melhorar essa representação. A geração hidráulica do Nordeste, a diferença foi gerou-se menos 773 megawatts no PDP, principalmente por causa de Itapebi e Boa Esperança. Itapebi, uma geração já preparando, fazendo estoque para o carnaval, a geração gerando a menos, para manter reserva lá em Itapebi. E no Norte, a diferença foi de 173 megawatts médios, que foi gerado a mais no PDP, especialmente por causa da geração em Belo Monte. O balanço da programação semanal, a média de despacho foi, como a gente já foi falado aqui, a situação do Sul é uma situação de muita escassez, então a política tem sido de mandar energia para o Sul, especialmente vindo do Norte. Como vocês podem observar aqui, em média o Sul recebeu quase 8.000 megawatts. A distribuição, de acordo com o mérito dado pelo D100, nós tivemos, pelo SIM, durante a semana, cerca de 267 megawatts médios titulados como Unit Commitment, 200 megawatts titulados como razão elétrica, isso devido às térmicas GNL, que são tituladas pelo DECOMP, e o motivo de despacho no DECOMP é a razão elétrica. Ordem de mérito foi da ordem de 3.300 megawatts e inflexibilidade 4.600 megawatts. A política operativa, aí tem o Sudeste ao longo da semana, o Sudeste é exportador, o Sul fortemente importador, o Nordeste importador também, e o Norte é que está de onde está vindo a grande massa de energia, tanto para o Nordeste quanto para o Sul. Aqui os resultados do CMO de hoje, com destaque para essa oscilação que aconteceu aqui pela manhã. A gente vai fazer um zoom aí daqui a pouco nesse ponto. Fora isso, os CMOs bem próximos ao CMO do DECOMP, exceto nessa parte aí da manhã e na madrugada, quando houve um descolamento do Sul. Então, no Norte e Nordeste também, bem equalizados com o CMO médio, né, equalizados com o Sudeste. Aqui aquele zoom daquela diferença, o que aconteceu ali foi uma tomada de carga, como vocês podem ver aqui. Essa tomada de carga acontece quando começa, o do Sul está deslocado, o Sul aqui, está deslocado do Sudeste nesse horário, e às 7 horas da manhã, por volta das 7 horas da manhã, o Sudeste começa a retomar a carga e eles começam a se aproximar. O CMO médio começa a se aproximar. Então, essa diferença aqui que a gente deu destaque ali no mapinha, a gente percebe aqui às 6h30 da manhã, os CMOs bem diferenciados, especialmente na região Sul, o Sudeste e o Nordeste bem equalizados, e aqui o Sul com destaque, e é exatamente aquele descolamento que a gente viu ali na média. A partir das 14 horas, ao longo do dia, os CMOs estão bem próximos, o mapinha já fica com os CMOs com uma ligeira diferença, já não é tão destacado. Aqui como está o balanço energético do Sudeste, ao longo de 2020, o Sudeste está exportador, ligeiramente exportador aqui nessa última semana, conforme eu já falei, confirmado aqui no Zoom, dessa semana, especialmente do dia 7 ao dia 13, né, o dia de hoje ainda está, isso daqui é valor verificado, ainda a gente não pôde graficar.
Aqui o resultado do Subsistema Sul, fortemente recebedor ao longo do ano de 2020, e o que confirma nessa última semana. O Nordeste, aqui o Nordeste também recebedor ao longo de 2020. E um destaque aqui dessa semana, que o Nordeste também continuou recebedor, mas teve aqui um pico de geração eólica no dia 11, e a gente bateu o recorde de geração solar no dia 11 também, que nós tivemos a megawatt médio 471, o recorde anterior era 449, e o fator de capacidade instantâneo no dia 11 foi de 97%. Então, estão aqui as duas curvas, a do dia 10 e agora a do dia 11, com esse recorde. O Sistema Norte é exportador, conforme vocês estão vendo aí, ao longo de 2020 tem sido, e aumentando essa capacidade de exportação à medida que a afluência lá na região norte aumenta, e aí se confirmando nessa última semana. Era isso, estou à disposição para perguntas, alguma dúvida. Obrigado, Cândida. Nós recebemos uma última questão aqui, mas é mais relacionada ao processo aqui da reunião semanal, que é do Lucas Andrade, da CPFL Energia. Pergunta se essas reuniões, bem como do último PMO, serão disponibilizadas no canal do YouTube do ONS. Na verdade, a gente tem essa rotina para o PMO. Nós identificamos recentemente que essa disponibilização não estava seguindo uma frequência bem definida. Nós já ajustamos isso junto à nossa área de comunicação. Então, o PMO vai continuar sendo disponibilizado, e estamos só ajustando para que ele seja disponibilizado na rotina correta. Essas reuniões semanais, em princípio, não. Nós estamos discutindo na área de comunicação a possibilidade de usar outros canais, além do próprio site do ONS, como é hoje. Mas isso ainda não foi definido. Na próxima reunião, ou no decorrer das próximas reuniões, a gente informa sobre isso. Fazendo o último cheque aqui, não temos mais perguntas. Agradecemos aí a participação de todos os profissionais do ONS envolvidos. Mais uma vez, eu agradeço aí o envolvimento e a preparação do material, e agradeço a participação de todos os agentes nessa reunião. Teremos uma nova reunião no dia 21 de fevereiro, às 15 horas, sexta-feira da semana que vem. Um abraço a todos. Bom final de semana.